Está começando agora a Voz que Clama. Com ela, Simone Guerra. Bem, continuando o nosso estudo sobre as bestas, nós já dissemos que são 3 bestas, estudamos sobre a besta que vem do mar, e agora, em vez de estudar sobre a besta que vem da terra, que é um assunto um pouco mais complexo, nós vamos estudar sobre a besta que vem do abismo, porque ela vem do mesmo poder que nós já estudamos. Ela surge da besta que vem do mar. Da besta que vem do mar, então surge a besta que vem do abismo. Nós vamos então estudar o capítulo 17 de Apocalipse. Então nós vamos compreender que a besta que vem do abismo, de fato, ela procede da outra. Depois nós vamos estudar com mais cautela, detalhadamente, a segunda besta, que é a besta que vem da terra. Em Apocalipse 17, nós encontramos assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Filho, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre muitas águas. Aqui nós percebemos que é uma referência, então, à primeira besta, porque a primeira besta, ela vem do mar, ela vem de muitas águas. E agora, o anjo está falando com João, mostrando a ele que essa besta, ela vai ser julgada, tá certo? Vamos continuar então, lendo o capítulo 17. O verso 2 diz: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Então aqui deixa muito claro também que esse poder, ele ia embriagar as nações com o vinho da sua prostituição, das suas mudanças, que nós vimos lá em Daniel 7:25, mudou os tempos, mudou a lei, pisou os santos do Altíssimo. Então vamos continuar. Verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Percebemos aqui claramente que se trata então da besta que vem do mar, que nós já estudamos, que tem 7 cabeças e 10 chifres. E na profecia de Apocalipse 13 diz que as 7 cabeças são também 7 montes. Veja bem como a profecia, ela nos dá detalhes. Já estudamos sobre os 7 montes que estão à volta de Roma e já conseguimos localizar então a cidade de Roma, cidade das 7 colinas, como sendo a primeira besta que vem do mar. Os 10 chifres também já localizamos, são os 10 reinos que surgiram com a divisão de Roma no Império. O verso 4 diz: achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, com as imundícias da sua prostituição. Essa figura da mulher, então, montada na besta, nós podemos muito bem separar da seguinte forma: a mulher é a representação da igreja, do povo, enfim, do povo do Altíssimo, daqueles que buscam. Só que uma mulher prostituída é uma mulher ou uma igreja que tem as doutrinas falsificadas, que está embriagada, como diz aqui, e que ela embriagou também o mundo todo com as suas doutrinas falsas, com as suas abominações.
O verso 5 diz: na fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas do Salvador. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então João ficou assustado, assombrado, com grande espanto ao ver então, essa mulher, essa igreja, embriagada com o sangue dos santos. Então é só nós nos lembrarmos do tempo da Idade Escura, que Roma dominou por 1260 anos, 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo de Daniel 7. Então nós compreendemos que todas essas referências é ao mesmo poder. Entretanto, vamos aqui fazer uma distinção. A mulher, a igreja, ela está montada numa besta, num animal. E este animal, na verdade, ele é que conduz a mulher. Essa figura, então, representa, uma distinção entre as doutrinas, que aqui no caso eram prostituídas, eram falsificadas, eram adulteradas, e o comando, que é a besta, que é o poder, que é a administração dessa igreja, que não tem muito a ver com sua doutrina. Eles fazem a doutrina da maneira como eles querem. Então, o apóstolo, ao ter essa visão, ele ficou assombrado. E aí, no verso 7, o anjo disse a ele: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então, esse poder por trás da mulher, das doutrinas, sejam elas falsas ou não, é que conduz a mulher. É que conduz, então, a religião, a religiosidade, tá certo? Então, vamos fazer sempre essa distinção entre a besta e a mulher, porque nós vamos ver isso novamente na figura de Apocalipse 12, quando nós vamos ver outra mulher, tá certo? Muito bem. Então, o anjo promete agora mostrar o mistério dessa mulher, ou da besta e da mulher. Olha só, o verso 8 diz assim: a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. E de onde aparecerá? Nós vimos aqui. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo. Vamos então compreender o que é o abismo na Bíblia? Que referência é essa que nós encontramos para abismo? Nós encontramos em Romanos, no capítulo 10, o verso 7. Diz assim: ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar o Salvador dentre os mortos? Então essa referência aqui deixa muito claro que abismo significa morte, sepultura. É essa a significação da palavra abismo, conforme nós encontramos na palavra. Então esse poder agora, que vai dar continuidade às atrocidades que Roma já vinha cometendo,
agora é colocado sob uma nova figura, tá certo? Para o tempo do fim, a besta que vem do abismo. Então vamos estudar quem é essa besta que vem do abismo. Já sabemos que é uma sequência do poder romano. Vimos também em Apocalipse 13 que a besta que vem do mar, ela recebeu uma ferida mortal. Mas a ferida mortal foi curada. Tá certo? Então, para que nós possamos compreender, precisamos comparar verso com verso. No verso 8 diz assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Já falamos do nome desses montes que estão à volta de Roma, que são os montes Aventino, Palotino, Equilino, Célio, Quiminal, Viminal e Capitolino. Então, a Bíblia está dizendo que são 7 montes. Então, esse poder, essa besta que surge do abismo, ela vai surgir dali, dos 7 montes. E qual é a cidade das 7 colinas? É Roma. Então, vai surgir dali. Então, e aqui o verso é muito claro. Vou repetir, verso 9 de Apocalipse 17. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Peraí. Então, são também 7 reis. Vamos ler mais um pouquinho. O verso 10. Dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. O verso 11. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei. Procede dos 7 e caminha para a destruição. Então, a profecia está dizendo que são também 7 reis. E agora aqui está dizendo que a besta que era e não é, quer dizer, a besta que vem do abismo, é também o 8º rei. E por que fala que são só 7? Porque agora esse 8º rei, como disse aqui o verso 11, ele procede do 7. Ele não é alguém novo, é alguém que procede dos 7 reis, e este é o que caminha para a destruição. Vamos lembrar então que aqui em Apocalipse 17, o anjo está mostrando para João a destruição ou o julgamento da grande meretriz. Então isso aqui já é para o tempo do fim. Já é para os nossos últimos dias aqui. Bem, o verso 12 diz: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Bem, então aqui a profecia diz claro que primeiro surge a besta que vem do abismo, que é também o 8º rei, já vamos identificar cada um aqui, e que 10 poderes, 10 reis vão surgir e que vão reinar junto com essa besta que vem do abismo por um período de 1 hora. Então, o que é 1 hora em profecia? Já vimos o princípio bíblico de Ezequiel 4, verso 6 e de Números 14, 36, que em profecia, um dia é igual a 1 ano. Então, usando esse princípio dia a ano,
Vamos descobrir então uma hora. Que período vem a ser então esta uma hora? E é fácil de nós descobrirmos, né? O ano tem 360 dias, porque são dias lunares, conforme nós vimos, certo? E o dia tem 24 horas. Se nós então pegarmos este período de uma hora, então, de 24, né, nós vamos dividir por 30 e vamos descobrir o período de uma hora, que são 15. Então, o período que esses reis vão reinar junto com a besta que vem do abismo é de apenas 15 dias. E ainda o Senhor disse que se esses dias não fossem abreviados, ninguém ia resistir. Imagine esses poderes dominando, perseguindo novamente os santos. Eles vão tentar um reino, novamente um reino mundial. Não vão conseguir, porque a profecia diz que não. Porque o próprio Criador, ele vai intervir. Bem, o verso 13 diz: tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. E o verso 14 diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Aqui nós já podemos então tirar uma conclusão. Depois você pode continuar lendo o verso 15, 16, 17 e 18, que fala ali, né, dos chifres e tal, e da destruição então desses poderes. Entretanto, vamos agora identificar esses 7 reis. Essa é a questão. Quem são esses 7 reis? A besta que vem do mar, que vem das águas, de grande multidão, ela recebeu um golpe mortal. Nós estudamos isso quando Napoleão mandou prender o Papa Pio VI e ele ficou no exílio e morreu no exílio. Então Roma perdeu o seu poderio, perdeu o seu domínio. Por quê? Para que tivesse domínio, ela precisava de ter súditos, ter o território onde ela vai legislar suas leis, né? E as leis, para ela ter o seu domínio. Só que Roma perdeu o seu domínio, ela perdeu o terreno, não pertencia mais a ela. Agora, Roma, a sede desse poder, estava nas mãos do governo italiano. Mas, no ano de 1929, Mussolini doou, então, ao Vaticano 44 hectares para que fosse, então, um país independente da Itália. E hoje, o Vaticano é um país independente, um país pequeno, o menor país do mundo, com apenas 44 hectares de terra, mas eles receberam novamente o que eles precisavam, porque eles já tinham súditos espalhados pelo mundo todo, igrejas pelo mundo todo, não é? Mas agora começou então, dali para frente, então os papas foram chamados de reis, foram coroados como reis. Então, o primeiro papa a ser coroado depois de receber o terreno, depois de 1929, foi o Papa Pio XII. Por quê? Porque quando foi, então, transformado esse território,
foi doado para o Vaticano, o Papa que estava no poder, ele não pode ser contado, porque ele já era Papa, embora não tivesse o terreno, não tivesse o poder para legislar, porque ele não tinha o seu terreno, ele não tinha autoridade. Então, o Papa seguinte, que foi Pio XII, ele começou então a reinar em 1939 e ele reinou até 1958. Então, esse foi o primeiro Papa depois que o poder de Roma foi restaurado. Esse foi o primeiro rei que foi coroado como rei. Depois dele, nós encontramos João 23, que foi coroado rei em 1958 e reinou até 1963. O terceiro rei foi Paulo VI. Paulo VI reinou de 1963 até 1978. Depois veio o quarto rei, João Paulo I. Só que João Paulo I, assim que ele foi coroado, ele teve umas ideias de fazer umas mudanças e coisa e tal. E o que aconteceu com ele? Karl foi eliminado. Por quê? Ele queria fazer alguma coisa por conta dele e ele não podia. Ele tinha que se submeter ao poder, aquilo que eles já tinham legislado sobre o assunto. Então ele reinou apenas 33 dias e foi assassinado. Isso é uma coisa normal para Roma, que já assassinou tanta gente na Idade Média. Então, depois dele, veio o quinto rei, João Paulo II, que reinou desde 1978 até 2005. Depois dele, veio, então, Bento XVI, em 2005, e reinou até 2013, quando ele renunciou. E então, de 2013 para cá, nós temos o Papa Francisco, que foi coroado em 2013. Entretanto, a profecia deixa muito claro e diz que os 5 primeiros reis passaram, ou seja, morreram. Então, a profecia se cumpre plenamente. 5 reis passaram, no verso 10 de Apocalipse 17. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Bem, se os 5 primeiros morreram, cumpriram a parte profética, porque não existem mais. E agora, nós temos o Bento XVI, que renunciou, não morreu, ele está vivo ainda, né? Então ele não passou, ele ainda está aí. E vemos também que deles procede o 8º rei, que caminha para a destruição. E ele procede de qual? Dos 5. E como que ele vai proceder dos 5 se eles já morreram? Só que a profecia deixa claro que ele vem do abismo. Então, um desses 5 que já morreram, ou ele vem em forma de um clone, ou em forma, vão dizer que ele ressuscitou, que ele tem poder, porque nós encontramos em Apocalipse 3 que o mundo inteiro se maravilhou seguindo a besta. Como que o mundo inteiro vai se maravilhar? Por quê? Porque alguma coisa extraordinária aconteceu. Ora, se alguém ressuscita dos mortos e fala, eu sou, né? Ele vai dizer, eu sou o Cristo, porque todo mundo aceita o Cristo. Mas aqueles que conhecem o verdadeiro nome não serão enganados, porque Cristo é o nome do filho de Constantino. Mas o mundo todo o chama, ou pensam que esse nome Cristo é o nome do Salvador, mas não é. Esse é o nome de um Deus grego, romano, tá
certo? Bem, Apocalipse 17, o verso 9 diz que isso requer sabedoria. Porque o verso 8 diz: a besta que viste era e já não é, subirá do abismo. E a Bíblia diz que procede desses 7. Bem, de Bento 16 não pode ser, ele está vivo, renunciou, não vai mais voltar ao poder. O Francisco, enquanto ele estiver no poder, ele não pode ser o 8º, ele é o 7º. Enquanto ele estiver no poder, ele é o 7º. E também a profecia diz que procede do abismo, ou seja, de um desses 5 que já caíram. E se nós estudarmos desses 5, qual foi o mais importante? Qual destes que o mundo todo endeusou como sendo uma das figuras mais importantes de todos os papas que já existiram? Qual foi o papa, então, que fez o concílio, colocou em prática o Concílio Vaticano II, que foi promulgado uma bula por ele, por João Paulo II, em 1998, intitulado Dies Domini, onde ele, João Paulo II, fala que vai legislar junto ao poder civil uma lei dominical. E o seu nome em latim, se você colocar o nome dele em latim, Dionis Pablo Secundis, pegue os números romanos e você tem aí o número 666. Bem, ele foi canonizado, hoje ele é considerado santo, João Paulo II, e até o presidente Donald Trump e sua esposa se prostraram diante da estátua de João Paulo II, reconhecendo a importância do pontificado de João Paulo II e prestando respeito e adoração ao Santo Papa. Isso aconteceu recente. Eles se prostraram diante de uma estátua de João Paulo II, que existe ali nos Estados Unidos. Então, nós não podemos afirmar com segurança, mas nós podemos dizer que João Paulo II é o mais indicado para ser o 8º rei, que vem do abismo, que vem dos mortos, porque ele teve uma grande importância para os tempos dele, né? E o verso deixa bem claro que dentre os 5 papas que morreram, um deles é o 8º, que vem do abismo. Pois em Romanos nós encontramos, que abismo quer dizer morte. Então isso está muito claro que tem que ser um deles. E por que não ser um que já é considerado santo, não é? Que é adorado por todo mundo, que todo mundo se maravilhou seguindo a ele e fazendo reverência, chamando de santo. Então, é muito provável que seja essa figura do 8º rei. E nós encontramos em Apocalipse 13 que, na verdade, quem é adorado através deste poder, que é a besta. Apocalipse 13, o verso 4 diz: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então veja, se esse poder que vem do abismo, que vem da morte, nós sabemos que João Paulo II não vai ressuscitar, porque só quem pode dar vida é o Salvador. O Salvador não vai dar vida para uma pessoa que está
com plano, já planejou e diz que iria legislar junto às autoridades para impor um decreto dominical. Então agora, essa figura de João Paulo II, ela é muito propícia para vir legislar um decreto dominical. Para dar o poder para quem? Para o dragão. Porque, na verdade, adoraram o dragão. Nós encontramos em Isaías 14, digo melhor, Isaías 14, o verso 13 e o verso 14, o seguinte: dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas do Altíssimo estabelecerei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem é este ser que sempre quis ser adorado? E por isso ele foi expulso do céu, conforme nós já estudamos em Apocalipse, o capítulo 12. Em Ezequiel 28, nós ainda encontramos o seguinte: visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou o Altíssimo, sobre a cadeira do Altíssimo me assento. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo do Altíssimo, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Este anjo caído, descrito em Apocalipse 12, de 7 a 9, ele não desistiu de tentar receber a adoração que é devida somente ao Criador. Ele mesmo virá incorporado na figura do Papa, que era e não é, mas aparecerá. Analisando melhor, vemos que era e não é. Não será o Papa que já morreu e continua morto, mas aparecerá. A profecia nos dá aqui dizendo que aparecerá, tá certo? Vão falar que vem do abismo, que ressuscitou, que tem todo o poder, porque Satanás tem poder. E ele vai executar muita coisa, muitos milagres, muitas curas, vai fazer sinais no céu. O mundo todo já está preparado para esses sinais, já tem aparecido sinais. Eu já vi sinais aparecerem no céu, nas nuvens, em Jerusalém, tocando trombetas, como trombetas, aparecendo anjos. O mundo está preparado, estude, que você vai descobrir. Mas a profecia é clara, aparecerá para enganar, se possível, os eleitos. Porque realmente ele vai fazer muitas curas e muitos milagres. Então o mundo inteiro vai se maravilhar seguindo a besta. Esse poder que vai aparecer. Mas veja bem, eles vão adorar quem? O dragão. Porque o dragão deu autoridade à besta. Quando o Salvador, o nosso Criador, na verdade, quis estar mais próximo das suas criaturas e veio nesse mundo, ele se incorporou e nasceu como uma criança de um pai e de uma mãe. Não foi diferente, nasceu de um pai e de uma mãe. Roma mudou, que Maria era uma virgem, não existe isto, porque no hebraico, o que é descrito ali em Mateus diz que ele veio do esperma de Davi, da descendência de Davi. E José era descendente de Davi. Maria era da descendência de Levi. Ela era prima de Isabel, cujo sacerdote era Zacarias. E os sacerdotes só se casavam dentro da sua tribo.
Então, se elas eram prima, Maria era da descendência de Levi. Agora, Satanás já vem há muito tempo preparando as mentes. E como o Salvador veio, ele também virá. Ele vai se manifestar. Ele vai se incorporar num clone, não sei como ele vai fazer ainda. Eu já ouvi uma mensagem dizendo que será um clone de João Paulo II. Vamos estudar e vamos pesquisar. Mas o estudo está aí, pesquise, estude, não fique apenas na superfície, cave fundo, busque, procure, e você verá que nós estamos vivendo os últimos dias. E quando aparecer então essa besta que vem do abismo, que vai legislar um decreto dominical, nós sabemos que nós teremos pouco tempo segundo a profecia, porque diz que ele vai reinar pouco tempo. E depois que ele implantar então a legislação dominical, algumas pessoas não irão se submeter, especialmente os judeus, não vão aceitar trabalhar no sábado, desonrando assim a lei do Criador para obedecer um dia de feitura humana, guardar o domingo, o dia do sol, que é o símbolo de Roma. Então eles vão fazer um decreto de morte. E é quando esses 10 reis vão aparecer. Não sabemos se são nações, se são entidades religiosas, maçonaria, Opus Dei, tantos outros poderes ocultos que aparecem por aí. Muito possivelmente serão os poderes ocultos, porque a profecia fala que são como rãs. E a rã, a gente ouve barulho, mas nunca acha o bichinho. Só faz barulho, você vê o barulho. E assim são esses poderes, né? Os jesuítas, nós sabemos também do poder que eles têm. E esse Papa que está no poder atualmente, Francisco, ele é jesuíta. Então existem esses poderes secretos que todos eles vão, por 15 dias, legislar um decreto de morte, tentando impor as suas leis. Mas o Salvador vai interferir e ele vai clamar do céu, libertando o seu povo, fazendo o sol nascer à meia-noite. Então, está diante de nós essa profecia ser cumprida. Que o Eterno abençoe, que nós possamos estudar e ter assim um conhecimento mais profundo do que está para acontecer diante de nós.